3. Apocalipse capítulo 3, verso 17 e o verso 20. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, diz a minha versão. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto encerra uma seção importante do livro do Apocalipse. Isolado, exilado, na ilha de Patmos, o profeta, o vidente, envia para as 7 igrejas da Ásia Menor um recado vindo diretamente do trono de Deus. Em cada uma dessas cartas, há aqui uma palavra de incentivo, de repreensão, há aqui uma descrição das características das igrejas, e nós temos tradicionalmente entendido que estas cartas destinadas às igrejas da Ásia Menor não apenas se destinavam a uma igreja local, mas elas transpassavam a época e a audiência primária, e representavam períodos da história do cristianismo, entre o primeiro século, de quando as cartas foram escritas, até o encontro da igreja cristã e do mundo com o próprio Deus, prestando contas de sua vida e de sua fé. O que lemos agora corresponde à 7ª igreja, o último período. E essa igreja descrita nos termos que acabamos de ler, essa é a igreja, a última, e assim descrita, que vai encontrar-se com o seu Senhor. Essa igreja é repreendida com muita veemência, porque essa igreja tem 2 grandes problemas. Essa igreja tem uma visão distorcida de si, ela acha que ela é uma coisa que ela não é. Ela acha que ela está bem, mas ela não está. Ela acha que ela tem tudo que ela precisa, mas ela não tem. E junto com a repreensão vai um conselho, para a cegueira, para a miséria, para a nudez. Para cada uma dessas características vai um conselho. Eu resolvo a tua nudez com isso, eu resolvo a tua pobreza com isso, eu resolvo a tua cegueira com isso. Esse é o grande problema de Laodiceia, o primeiro grande problema. Ela acha que ela é uma coisa que ela não é. Mas o segundo problema, que é a causa deste primeiro já descrito por mim aqui, é que esta igreja, ironicamente, deixou Jesus de fora da sua experiência. O grande problema de Laodiceia é que ela supostamente serve a alguém que não faz parte de sua vida. Por isso, o apelo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei em sua casa e ele comigo. Essa descrição indica que a igreja cristã, antes da volta de Jesus, a menos que aceite o apelo e a repreensão, ela tem uma característica: ela é uma igreja sem Cristo. Esse é um tema muito sensível e indigesto. A orientação profética nos diz, inclusive, que ela é uma das causas da sacudidura. É a igreja ler esta repreensão, ler esta carta destinada a ela, e não achar que se aplica a ela. E a gente não deve tratar isso apenas de modo corporativo. Nós não podemos tratar isso no atacado. Não é a Laodiceia instituição, não é a Laodiceia cristianismo, é a Laodiceia eu. O que eu acho que eu sou, o que eu acho que eu tenho, e onde eu tenho deixado Cristo em minha experiência com Deus. O problema de Laodiceia, basicamente, é o fato de ela ter deixado Jesus do lado de fora. E meu irmão, ouça o que vou lhe dizer: cristianismo sem Cristo não passa de mais uma filosofia. E nós temos muitas. Ao deixarmos Jesus do lado de fora, a gente incorre em 2 grandes perigos. E eu quero que você acompanhe comigo, essas são as 2 grandes ideias da mensagem dessa manhã. Ao deixarmos Jesus do lado de fora, nós incorremos em 2 grandes perigos. O primeiro é o ativismo religioso, e o segundo é a indiferença religiosa, que alguns também chamam de secularismo. Ambos são igualmente perigosos.
No ativismo religioso, a gente se esconde atrás de uma ordem. E eu e você sabemos que a ordem dada à igreja foi a grande comissão, o último recado de Cristo aos seus discípulos, ide fazer discípulos, descrito em Mateus no capítulo 28, naquela sessão do 18 a 20, toda a autoridade me foi dada, portanto ide fazer discípulos, ensinai, batizai, e eu vou estar com vocês até o fim. Há um perigo de parte de nós, que compomos esse último período da igreja antes da volta de Jesus, há um perigo de nós, mesmo envolvidos com as coisas de Deus, deixarmos Jesus do lado de fora. Quando Jesus diz, ide, ele não está deixando margem para negociação. Esse negócio de ide não é opcional. Esse negócio do ide é um imperativo, é uma ordem que foi dada e não há margem aqui, pela estrutura utilizada no texto, não há margem para a gente discutir se a gente vai ter tempo, se a gente vai ter condição, se a gente vai ter isso, se a gente vai ter aquilo, se a gente vai estar afim. Essa ordem é dada à igreja, mas alguns deixam Jesus do lado de fora de sua experiência, de sua caminhada cristã, e às vezes se escondem atrás da obediência a essa ordem aqui. E esse é o problema do ativismo religioso. Meu irmão, para que fique claro, às vezes uma única palavrinha pode mudar tudo. Quando Deus nos chama ao trabalho e ao serviço, Deus não nos chama para que nós trabalhemos para Ele. Eu e você não fomos chamados para trabalhar para Deus. Eu e você fomos chamados para trabalhar com Deus. E o para e o com, essas duas preposições, elas mudam absolutamente tudo. Você imagina os trabalhadores contratados por Noé, que construíram o grande barco e não entraram nele? De que adiantou trabalhar atendendo os propósitos de Deus, mas com as intenções completamente equivocadas? Eu e você não fomos chamados para trabalhar para Deus, mas eu e você fomos chamados para trabalhar com Deus. Não adianta a gente tentar se esconder atrás de eu estou fazendo o trabalho de Deus, eu estou cumprindo o ID. Mas se Cristo não fizer parte dessa experiência, nós vamos nos frustrar muito no dia do acerto de contas. É o que a gente pode chamar também de síndrome de Marta. Para isso, eu vou pedir para você ir até o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do verso 38. Ainda que a gente conheça muito esse episódio, vamos tentar extrair dele aqui uma lição importante na manhã desse sábado. Lucas capítulo 10, verso 38, a gente lê assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, verso 40, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós temos um problema aqui nesse texto. Nós temos um problema aqui nesse texto. Os agitadinhos de plantão devem já estar aí com a cabeça a mil, né? O problema de Marta não foi o seu espírito voluntário. Não foi. O problema de Marta não foi a sua proatividade. O problema de Marta não foi a sua prestatividade. O problema de Marta foi ela ter ignorado a importância do vinde. E aqui se estabelece o grande X da questão na manhã deste sábado.
Porque antes de você cumprir o ide, você tem que experimentar o vinde. Vá até Mateus capítulo 11, por gentileza. Jesus, ao final do seu ministério, dá uma ordem: ide! Mas no início do seu ministério, ele faz um convite. No final do seu ministério, ele diz: ide! Mas no início do seu ministério, Mateus 11, verso 28 a 30, a gente lê assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, o ide não pode substituir o vinde. A gente não pode se recomendar a Deus através de nossas obras, por melhores que elas pareçam. O trabalho para o Senhor, ele não serve de pedágio para a gente ter uma certa vantagem sobre Deus. O meu trabalho, por melhor que ele seja, não serve para eu furar a fila de qualquer coisa. Sem comunhão, a nossa devoção, ela se torna muito atrevida. Vou repetir. Sem devoção, sem comunhão, a nossa devoção se torna muito atrevida. E mais cedo ou mais tarde, aquilo que a gente faz para Deus e não com Deus, a gente acaba impondo a nossa vontade. A gente acaba jogando na cara dos outros o que a gente faz. Por quê? Eu jamais duvidei do amor de Marta por Jesus, jamais. Mas isso não quer dizer que ela não tivesse a necessidade de ter a sua relação com Cristo ajustada. Você percebeu o atrevimento dela? Você percebeu que ao servir Jesus, ela o advertiu? E não é assim que às vezes acontece. Mas repara o que Marta faz. Marta está ali, a Bíblia diz, Lucas diz que ela está agitada, fazendo muitas coisas. E aí chega um determinado momento que ela olha a dondoca da irmã dela, sentadinha, só ali, ó, na manha. Estou aqui me lascando e ela ali só ouvindo o evangelho. Né? E é aí onde os agitadinhos de plantão aqui arrumam uma bronca com esse texto aqui também. Porque é o seguinte, e se tiver só Marta, quem vai abrir a igreja? E se tiver só Marta, quem que vai aquecer o tanque batismal, né, Renato? Oh, é verdade, se tiver só Maria. Se tiver só Maria, nós estamos lascados. Por quê? Quebrou o ar-condicionado, quem vai fazer alguma coisa aí? Bora, pessoal. Quem faz os arranjos para o louvor da música aqui da igreja? Se tiver só Maria, só as dondoquinhas, tudo ali, vindo o Papa Sermão, sentadinho ali, aos pés de Jesus. E aí, quem que vai botar a mão na massa? É muito engraçado, não é? Nós temos um nó para desatar agora. Por quê? Porque, meu irmão, se tem um negócio que eu aprendi, é que nós precisamos das Martas. Você não toca a igreja sem Marta. Você não toca a igreja sem Marta. Você não toca a igreja só com Maria. Ih, pastor, e aí, como é que faz agora? Se tiver só um bocado de gente que vem para a igreja, né? O único trabalho que o cara tem para fazer é acordar cedo, botar a roupa, dar um tapa aqui na maquiagem e vem para a igreja. Senta aqui. Interessante, né, o que acontece. Cheguei no horário, né? 9h25. É o que eu tenho para fazer. O meu compromisso é chegar na igreja, 9h25. Interessante. Num passe de mágica, a igreja estava aberta. O som estava ligado, os projetores funcionando. Num passe de mágica, tinha 3 jovens aqui, iniciando aqui o processo, cantando, dando boas-vindas. Num passe de mágica, a orquestra vem, essas 15 pessoas que tocaram aqui hoje. Num passe de mágica, cada um sabia o que tinha que fazer. Todo mundo lendo aqui as partituras direitinho, os arranjos que foi feito. Né? Num passe de mágica, os microfones aqui, ó, tudo higienizado, bateria tudo trocada. Num passe de mágica, quando deu 10h50, o link da transmissão no WhatsApp de todo mundo. Né? O meu trabalho não, era sair de casa, botar minha melhor roupa, fazer a minha maquiagem, deixei as unhas prontinhas, cheguei aqui, tudo pronto.
E aí do cara se me erra no playback lá, eu ainda olho para lá, para cima com a cara de nojo, dizendo, ih, rapaz, não acerto um esses caras. Não é? São as Martas, gente. Tem 3 caras, 3 na câmera aqui, um outro no corte lá. De vez em quando ainda recebo umas observações. Pastor, essa transmissão tá ruim, hein? A imagem está meio ruim, opaca. O som semana passada estava estridente e tal. É bom de vez em quando receber umas observações dessa, você testa em que nível você está na sua relação com Deus, né? O nível de vontade de matar alguém, assim. Aí você percebe, tem que orar mais mesmo. Não é? Marta estava tão agitada, tão interessada em servir o seu mestre, ela amava Jesus, nunca duvide disso. Ela amava Jesus. Porém, no trabalho para o mestre, ela se atreveu a repreender o mestre. E isso acontece, meus irmãos, quando mesmo em minha devoção, mesmo em meu trabalho, mesmo no meu ativismo religioso, eu fico tão agitado em fazer as coisas para Deus, que eu esqueço de ter comunhão com esse Deus. E uma característica muito evidente de quem trabalha para Deus e não com Deus, é que vira uma pessoa muito estressada com as outras pessoas. Muito exigente, muito crítica. Marta estava chateada com a irmã, e a chateação dela transbordou ao ponto de ela censurar Jesus. O senhor não se importa não, é? Que ela vai ficar aí, essa dondoquinha no teu pé aí, só ouvindo aí as histórias. Eu também queria estar ouvindo, mas quem vai servir? Quem vai preparar o almoço? Quem vai trazer a água para lavar os pés, que vocês acabaram de chegar aí nessa caminhada, está todo mundo sujo. Eram os elementos básicos para você receber alguém numa casa. Quem vai fazer isso aí tudo? O senhor não se importa não? Então, Jesus, por favor, manda essa dondoca levantar e vir me ajudar. Quando nós trabalhamos para Deus e não com Deus, nós inclusive queremos impor a nossa vontade na igreja. A gente acha que a nossa opinião, por causa que a gente é tão empenhado, a gente é tão envolvido, a gente é tão compromissado, que a nossa opinião vale mais que a dos outros, a ponto de a gente querer impor a nossa opinião. Isso é um dos desafios da vida em comunidade, da vida de uma igreja. Marta estava tão agitada que ela achou que as coisas deveriam acontecer do jeito que ela achava que tinha que acontecer. Meu irmão, ouça o que eu vou lhe dizer. A gente não deveria ser tão atrevido em dar a nossa opinião, tão afoito para julgar os fatos e propor caminhos, sem antes a gente se certificar que a gente orou o suficiente. Se você não orou o suficiente, você pode ter um juízo. Você pode ser criativo, você pode ser, uma pessoa ativa, você pode ter um bom histórico, você pode ter um lastro de serviço, mas antes de você opinar fortemente sobre alguma coisa, dá uma verificada se você orou o suficiente antes, para você não estar agindo na carne. Você precisa agir no Espírito. É mais do que trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. Só a oração vai calibrar as nossas opiniões com o Espírito de Deus, você percebe? E aí, quando nós estivermos ajustados e sintonizados com o Espírito de Deus pela oração, nós vamos conseguir, inclusive, discordar dos outros com elegância. Nós vamos conseguir entender que a opinião do outro pode ser melhor que a nossa e a gente não vai se ofender. A gente vai, inclusive, ser humilde o suficiente para dizer, melhor ir mesmo nessa direção, mudar de ideia, mudar de opinião. Oração. Antes do ide, nós precisamos nos assentar aos pés de Cristo. O nosso serviço precisa ser santificado pela comunhão com Cristo. Mas a serva do Senhor, comentando sobre isso, ela tem um parágrafo que me traz muito consolo. Por quê? Porque a gente precisa das Martas, né? E ela diz bem assim, a causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Nessa primeira frase eu já gosto aqui. Ela está dizendo, nós precisamos ter gente organizada, esses são os cuidadosos. Nós precisamos ter gente que tenha um roteiro, que tenha um sistema para fazer as coisas.
Nós precisamos ter gente que possa montar um processo. São os cuidadosos. Não é a galera que leva com a barriga, que faz no susto, que faz de última hora, que faz sem prestar atenção. Não, é cuidadoso. E ela ainda diz enérgico. Enérgico. Existe vasto campo para as Martas, diz a serva do Senhor, com o seu zelo no culto ativo. Sentem-se elas primeiro, porém, com Maria aos pés de Jesus. Porque o serviço não pode substituir a comunhão. Mas não creia você que a comunhão vai levar alguém a deixar de servir. Não vai. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo, então a vida será uma invencível força para o bem. Esse texto, ela está dizendo que uma Marta que se assenta aos pés de Cristo, ao lado da Maria, ela vai ser quase uma força invencível para o bem. Você é bom em trabalhar para Cristo, mas você vai ser muito melhor se você trabalhar com Cristo. Isso é fantástico. Você tem feito a diferença ao trabalhar para Cristo, mas mais cedo ou mais tarde isso vai dar problema. Então, continue trabalhando, continue envolvido, mas não mais para Ele, mas continue fazendo com Ele. A serva do Senhor diz ainda, no livro Desejado de Todas as Nações, que Deus toma os homens do jeito que eles são. Aí Ele vai educando, eu estou aqui trocando por arroz e feijão a citação dela. Ela diz que Deus vivifica as nossas faculdades, que Ele consagra o nosso intelecto, que o caráter fraco e vacilante muda-se para outro forte e firme. Essa relação íntima com Deus dará ao obreiro uma visão mais clara e mais ampla. O seu discernimento se tornará mais penetrante, o seu juízo mais equilibrado. É isso que a gente precisa. A gente não pode ter apenas pessoas agitadas de um lado para o outro, a gente precisa de gente com discernimento, que bote a bola no chão e diga, calma, vamos pensar direito aqui. Mas nós temos um problema, não é? Eu disse que deixar Jesus do lado de fora traz para Laodiceia dois grandes problemas. O primeiro problema é o ativismo religioso. Você se esconde atrás do trabalho que você faz para Deus, como desculpa para dizer que está tudo bem com Ele. E não está. Você pensa que você é uma coisa, isso é o problema de Laodiceia, você pensa que você é uma coisa, então você está envolvido com as coisas de Deus, mas você não tem comunhão com Deus. Esse é o problema, o ativismo religioso. É um pessoal que ajuda a carregar o piano, mas não tem íntima relação com Cristo. E essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas se tornam perigosas, porque elas querem impor suas vontades, porque elas vão abrindo porta com os pés. E a gente não pode ter um ambiente assim. Mas nós temos um segundo problema. Quem deixa Jesus do lado de fora, como Laodiceia deixa, se torna também indiferente às coisas religiosas. E aqui, meu irmão, às vésperas de um processo de comissão de nomeações, a gente precisa conversar sério aqui. Isso aqui também, se tiver gente me assistindo pela internet aí, ó. Deixa eu falando para você que está aqui. Tá aqui. Vou falar aqui para vocês aqui, ó. Quanto tempo que você não vai na igreja, meu irmão? Só assistindo o culto aqui de Dallas. Tua igreja está fechada? Seja bem-vindo. Tua igreja está aberta? Você reúne condições de ir? Vai para a igreja ajudar lá, companheiro. Não fica só aqui na aba da igreja aqui, não. Vai lá ajudar. Eu sei que tem gente assistindo a gente com estados em lockdown, cidades fechadas, igrejas fechadas, tudo bem. Mas na hora que der, você bota a tua gravata, você bota teu vestidinho e vai lá para a igreja ajudar lá. Vamos voltar aqui. Meus irmãos, estamos às vésperas de um processo de comissão de nomeações. Isso é uma dor de cabeça que você não pode imaginar. Isso é uma dor de cabeça que você não pode imaginar. Tem cargo aqui que eu sei que vai ser uma complicação. Sabe por quê? A gente adora um negócio grande, bonito, um negócio fera, legal, a gente gosta. Quer ver fazer um negócio aqui, a gente diz assim, Josi, esse ano vamos caprichar aqui no negócio de Natal aqui. Rapaz, eu arrumo gente para montar num camelo aqui, entrar por um lado, sair por um outro. Eu arrumo, é gente que costura, pendura, se arruma. Eu arrumo gente para se pendurar no teto, para se fazer de anjo, escorregando num negócio. Eu arrumo a coisa mais legal do mundo, porque um programa desse é fera, eu quero estar num negócio desse aí. Mas a igreja não é feita de grandes eventos. A igreja é feita de pequenas coisas, que não dão ibope. E sabe, eu vou bater na tecla na comissão de nomeações esse ano aqui.
esse ano nós vamos priorizar gente comprometida e não gente talentosa. Sabe por quê? Os talentosos vivem deixando a gente na mão. Então é assim de gente talentoso. Mas você não toca uma igreja com gente talentosa. Você toca uma igreja com gente comprometida. Então, se por um lado eu digo, olha, não dá para você se esconder no trabalho para Deus, você tem que trabalhar com Deus. Por outro lado, eu também tenho que dizer, eu preciso de gente comprometida como Marta, de fazer a coisa acontecer. Agora, é meu papel ajudar, meu irmão, senta com a Maria e trabalha como a Marta. A Marta é um trator, nós precisamos de Marta. E nós estamos aqui parados, nós temos que botar esse negócio em movimento, nós precisamos de gente comprometida com o reino. Nós precisamos de gente comprometida com o reino. Porque se de um lado a Laodiceia deixa Jesus do lado de fora, isso lhe causa uma miopia espiritual, ela se esconde através de um trabalho ativo. Por outro lado, nós temos gente que se esconde atrás de uma indiferença religiosa, acha que a igreja é um clube de final de semana e senta aqui e está tudo bem. Nós precisamos de gente para trabalhar, minha gente. Então, por favor, ore para que essa comissão seja dirigida por Deus, e se você for indicado para alguma coisa, você ora e trata isso com Deus e você aceita esse desafio, porque nós precisamos de gente para amassar o barro toda semana. Senão a coisa não vai. E que desculpa a gente vai dar quando o nosso Senhor rasgar os céus para buscar a sua igreja? Você sabe que quando Tiago e João causaram aquele problema todo, que a mãe dele chegou para Jesus e falou, Senhor, é o seguinte, eu no teu reino, se der para um filho meu sentar à direita, o outro sentar à esquerda, os caras estão contigo aí, né? Todo tempo. Então, vida difícil esse negócio de discípulo. Sinédrio em cima, né? Tem vezes que vocês são ameaçados de morte. Meus filhos estão pegando junto aí, Senhor. Né? Pedido, nada mais justo, não é? Ainda mais a mãe, né? Mãe é um negócio, mãe adora de botar o filho na fita, né? Mãe, orgulho materno é um negócio de, mas causou um problema. Sabe o que Jesus, na resposta àquela mulher, a mãe de Tiago e de João, sabe o que ficou claro naquele pedido? Jesus não negou àquela mulher o fato de que alguém vai sentar à direita e à esquerda. Quando a senhora White comenta sobre isso, sabe o que ela fala? Que a proximidade no grande banquete, no reino dos céus, a proximidade de Jesus, quanto mais próximo, mais honrado é o assento. Mas essa proximidade, ela é determinada por uma coisa, que o céu vai analisando ao longo da nossa vida. Sabe qual é esse elemento? Quanto uma pessoa se sacrificou pelo Evangelho, vai determinar o assento dela naquele grande banquete. Espírito de sacrifício. Não é honra, não é você sair melhor na foto, não é nada disso, é espírito de sacrifício. Eu tenho meus palpites aí de quem vai sentar à direita e à esquerda, né? Ao ler as escrituras sagradas, você vê uns caras aí que foram até a morte e não estavam nem aí, não se economizaram. Se no começo dessa mensagem eu digo, você não pode se esconder atrás do seu ativismo religioso, eu também preciso dizer, não seja religiosamente indiferente, não seja secular, ao não se envolver com as coisas do reino de Deus. Se você receber um chamado, uma incumbência, seja corajoso, monte nesse burro e aguente o tranco. Porque nós vamos precisar revezar algumas posições, tem gente cansada. E não é justo que uma meia dúzia carregue o negócio para os outros tantos, não é justo. Nós vamos precisar rever algumas coisas, o papel dos anciãos, o número de anciãos, a distribuição dos departamentos, várias coisas nós vamos ter que rever. Por quê? Porque nós temos que botar a igreja em movimento, e depois desse ano, está todo mundo meio assim, né? Começou ou não começou? Está valendo ou não está valendo? Nós temos que botar a coisa para funcionar. Mas para isso, meu irmão, eu posso dizer a você, não é só um trabalho para Cristo, é um trabalho com Cristo. Como é que a gente segue o exemplo de Maria? Também no livro Desejado, na página 50, existe um conselho que nos é dado. É dito assim, faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim na vida do Mestre, seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado,
e seremos mais profundamente imbuídos do seu Espírito. Nós temos que trabalhar para o Senhor com dedicação e com comprometimento. Eu sinto, como Igreja Brasileira de Dallas, que nós precisamos ser um pouco mais comprometidos com as coisas do reino. Eu não posso compreender e jamais aceitarei o fato de alguns de nós não estarmos aqui às 9:30 da manhã por mera preguiça ou indolência. Jamais vou aceitar o fato de a gente ficar na televisão no domingo à noite enquanto a igreja está reunida num culto para entender um pouco melhor o plano de Deus para a nossa vida. Jamais vou poder aceitar que quando os jovens vêm aqui fazer um culto no domingo, no sábado à tarde, a gente volte para casa para dormir. Jamais vou poder aceitar o fato de que alguns de nós nunca chegamos atrasados no nosso trabalho, mas a gente chega aqui de qualquer maneira no sábado pela manhã. Jamais vou poder aceitar que quando a orquestra entra aqui e a música é tocada e a presença de Deus é invocada, a gente tem um bocado de marmanjão aqui nos corredores da igreja, rindo e conversando sobre coisas que não tem nada a ver, quando Deus está sendo invocado neste lugar para ser adorado. Jamais vou poder aceitar um negócio como esse. Jamais. Jamais. Jamais vou me omitir de dizer: muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Trabalhando com Cristo e não para Cristo. Cumprindo o ID, mas antes recebendo no coração a necessidade de ter o vinde. Você vai tomar o jugo, sabe por quê? Esse jugo que muitos de nós que nascemos na cidade não sabemos o que é isso. Antigamente, quando se ia preparar o solo para a plantação, não se tinha os maquinários, eles se usavam uma junta de bois, uma junta de jumentos. O que é uma junta? São dois animais, um do lado do outro, que são amarrados juntos. Só que não adianta você explicar para uma vaca, para um boi, para um jumento, para um burro, para um cavalo, que ele tem que ir direitinho junto, igual o outro. Agora, pé direito na frente, pata direita na frente, pata esquerda, pata direita, esquerda, direita. Você não pode explicar isso para um burro, para um animal. Ele não vai conseguir entender. Então se criou um instrumento para amarrar os dois juntos. É um negócio de madeira que vai no pescoço de um, faz uma descida entre eles e sobe no pescoço do outro. Com aquele negócio, ou eles andam sincronizadamente ou eles não conseguem andar. E isso é a canga, esse é o jugo. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: você vai trabalhar para mim. Só que para você trabalhar para mim, você não pode ir no seu passo. Eu de um jeito e você do outro. Então toma sobre você o meu jugo. Por quê? Porque quando você está do meu lado, não para mim, mas comigo, nós vamos juntos, no mesmo passo. Não é trabalhar para Deus, mas é trabalhar com Deus. E aí você tem uma harmonia no passo. Antes do ide, você tem que botar a canga do vinde. E aí, sabe o que acontece? O que acontece é quando os pais vão fazer uma atividade com seus filhos, e o filho pequeno, sem força alguma, sem musculatura alguma, ele quer ajudar você a empurrar o sofá, porque você está ali ajeitando os móveis na casa. E aí você diz: vem cá, faz força. E a sua criança vem para empurrar o sofá, a força dela quase não faz diferença nenhuma, mas você finge que a força dela vai que você está conseguindo, mais um pouquinho. É mais ou menos isso. No trabalho com Cristo, a força não está em nós. No trabalho com Cristo, a virtude não está em nós. Ele joga a canga no nosso pescoço para a gente ir no passo dele, mas quem dá o sucesso do trabalho é Ele. E para que a gente inaugure um novo ano de esforços para a igreja, preparando essa cidade, as pessoas que moram neste lugar, para o encontro com o seu Senhor, nós não podemos ir num passo descoordenado, deixando Jesus do lado de fora. Nós temos que colocar sobre nós o jugo, a canga, e ir no passo de Cristo, porque Ele vai fazer mais força que nós. O sucesso depende dEle, de sua graça, e não das nossas habilidades. Que Deus nos abençoe.
em louvor. Nosso Deus e Pai, desculpa a nossa tolice e teimosia de sair correndo, agitado, fazendo muitas coisas, ignorando a necessidade de termos comunhão contigo, de nos assentarmos aos teus pés e aprendermos de ti. Desculpa a nossa ignorância, às vezes em nos envolver, opinar, fazer, tudo na força do braço, na força da carne. Conscientiza-nos, Pai, da necessidade de termos comunhão contigo. E que o nosso desejo de serviço e o serviço em si seja santificado pela Tua presença na nossa vida. Abençoa essa igreja, essa comunidade que inicia um processo de eleições e de indicações que pode influenciar diretamente os esforços dela nos próximos meses, nesse próximo ano eclesiástico. Que o Senhor nos aponte soluções, nos aponte pessoas comprometidas, envolvidas, que compreendem a necessidade de gastar e se deixar gastar pelas coisas do reino. Despeça-nos com a Tua paz nessa hora e nos abençoa. Nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu vou estar à saída para me despedir de vocês. Eu vou pedir também, inclusive, para que se desligue as luzes aqui do santuário. Você tem a chance de ainda meditar um pouquinho